Quadro de toda quarta-feira, desculpa, de toda quinta-feira, com a doutora Adriana Carvalho, Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Olha só, gente, o Superior Tribunal de Justiça deveria ter votado ontem, né? É um recurso de um homem que foi obrigado a pagar pensão alimentícia para 4 cachorros que ele comprou enquanto estava em união estável com a ex-mulher. E aí, gente, esse assunto está em alta. Ontem o projeto foi retirado de pauta, a doutora Adriana Carvalho estava me informando aqui, mas com certeza terá que ser julgado, né? Porque é um recurso que está lá. E acende uma discussão, né? Essa questão dos animais, como eles ficam, né? Após aí uma separação, né? São como filhos, pode ter guarda compartilhada. Primeiramente, quero dar bom dia, doutora Adriana. Olá, bom dia. Bom dia, minha querida. É um prazer estar aqui novamente e tratando desse assunto tão curioso, né? É curioso. São como os filhos, os animais, né? Exatamente. Cada dia que passa, os animais, eles estão se tornando familiar. É tanto que existe um conceito agora chamado de família multiespécie. Porque a família traz esses animaizinhos e os trata como filhos, né? Mas aí eu preciso fazer só uma retificação que é muito importante. Na realidade, no Brasil não existe pensão alimentícia para animal, pelo menos ainda, né? O que se fala é de uma ajuda de custo para aquele que vai ficar com o ônus de ter o cuidado destes animais. Então, vamos lá. Doutora, deixa eu só chamar uma reportagem, porque esse caso desse filme é curioso, a gente vai Ótimo, entender, né? Aí a gente volta para cá, para ela poder comentar um pouco. Vamos acompanhar. Vamos lá. O recurso foi interposto no STJ para tentar reverter a decisão do TJ São Paulo, que mandou o homem pagar 20 mil para ressarcir despesa com os animais e mais 500 por mês. O recurso envolve a validação de pensão para 4 cachorros comprados ao longo do relacionamento de um casal. O que o colegiado decidir deve resultar em entendimento válido para a primeira instância, a chamada jurisprudência, que norteará os casos parecidos nos tribunais de justiça de todo o país. No entendimento do TJ São Paulo, ao comprar os cachorros quando ainda era casado, o homem adquiriu o dever de sustentá-los de forma digna. No recurso, porém, o homem argumenta que não tem obrigação de pagar pensão, porque não é mais dono. Ele também afirma não ter mais interesse nos cães e que quem ficará é a mulher depois da separação. E por fim, o homem também diz que não tem condições de arcar com os valores estabelecidos pelo TJ São Paulo. O motorista de ônibus, Kaique Viana, já está separado há 3 meses e tem 2 pets, a Pérola e o Luke. Ele afirma que depois da separação, ele banca toda a alimentação e os cuidados dos animais. Eita, briga. Estava aqui conversando com a doutora Adriana, tanto que eles são fofinhos, né? São meio que filhos mesmo, a gente fica bebezinhos, né? Que a gente fica com vontade. Pelo amor de Deus, lá em casa todo mundo é doente por animal, sabe? É por isso que dá briga, às vezes até pela guarda, né? Exatamente. Mas vamos voltar. Em relação aos custos, depois a gente falar de guarda compartilhada, em relação aos custos, a senhora falava que a lei brasileira, né, não está ali prevista uma pensão. Sim, não até é isso? porque até muito pouco tempo atrás, os animais, eles eram considerados coisas, certo? Eles eram coisas e como coisas eles eram tratados. Ou seja, houve tempo até que em caso de divórcio, os animais eram vendidos e rateado dinheiro entre os casais, né? Que crueldade, mas infelizmente era uma verdade. Agora, cada dia que passa, a legislação ela está se aperfeiçoando, ela está se contextualizando para trazer esses pets, esses animaizinhos fofos, queridos que a gente tem,
para que ele faça cada vez mais parte da família. É tanto que hoje tem hotelzinho, tem hospital, tem todo um cuidado. Plano de saúde. Exatamente, né? No Brasil, diferentemente de outros países que já permite essa tal pensão alimentícia, no Brasil esse termo pensão alimentícia não ainda se aplica aos pets, aos animais. Porém, já é aceitável, já tem pelo menos jurisprudência em tese de tribunais inferiores, né, em TJs, que essa ajuda de custo deve ser destinada àquele que vai ficar com um animalzinho ou esse tratamento compartilhado. Assim como fica com os filhos, essa guarda compartilhada, sim, é possível que numa dissolução do casamento, esse pet possa estar um tempo com um e um tempo com outro. E isso também já tem decisões sim, no país? Sim, isso já está meio que, digamos, pacificado. O que não está é a questão do pedido de alimentos ainda, mas a guarda dos animais, o cuidado que se vai ter com os animais pós-separação, pós-divórcio, isso já pode ser objeto de pedido nas ações de divórcio, tá? E infelizmente, não, eu não diria infelizmente, mas atualmente quem trata desses processos de divisão ou guarda ou ajuda de custo para o cuidado com estes animais são as varas de família, tá? Não são as varas de família? São as varas de família. Não são varas cíveis, são varas de família, tá? Se fosse coisa como era entendido, seria nas varas cíveis. Mas como já é tido como um familiar, um ente da família. Já tornou esse contorno de família, tratado ainda nos casos de divórcio, de separação, de dissolução de união estável, essa divisãozinha, ela fica a cargo ainda do juiz da vara de família, tá? Doutora, e sobre os tipos de gastos, né? Porque sempre, por exemplo, num casal com filhos, a gente... isso aqui, o inglês não é necessário, o outro acha que sim, assim como os animais, né? Tem sempre aquele que, eu quero levar para banho toda semana, não precisa, a ração tem que ser essa de melhor qualidade. Até um tratamento de saúde inesperado, acontece um adoecimento, né? E os custos com animais em hospitais veterinários, eles não são baratos mesmo. Não são baratos mesmo, né? E aí, como é que fica, assim, uma situação extra dessa? É preciso que haja um acordo? Pois é, se esse ex-casal não se entende com relação a estas despesas, infelizmente isso vai parar na justiça. Judicializa-se, né? Vai ter que ser judicializado. Por quê? Porque entendamos, um casal optou por adquirir, por comprar, né? Por adotar aqueles bichinhos. Só que na hora que se divorciam, que se separam, esses bichinhos, eles precisam dessa mesma atenção que tinha antes, né? Porque, como a própria ciência hoje diz, eles são sencientes. Ou seja, eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles têm alegria, prazer, tristeza. Então, assim, num divórcio, obviamente, o animalzinho, ele estava em contato com os dois. E a partir daquele momento, vai haver essa ruptura. Então, assim, todos os cuidados que se tinha com esse animalzinho enquanto estava a união, esses mesmos cuidados precisam serem tomados após essa união. Assim como você bem falou, em relação aos filhos. Mas eu acho que meu filho tem que estudar em escola tal. Não, mas eu acho que o inglês não é mais importante, vamos tirar. Essas mesmas decisões precisam ser tomadas com relação ao pet. E assim, como a gente, eles são tidos como entes queridos, mas há decisões, você fica com o cachorro ali, você fica com o João e você fica com o Toby, estou dando um exemplo, sim, né? E existe essa divisão, pode acontecer? Pode acontecer, desde que as partes concordem, né? E quando as partes não concordam, infelizmente a decisão vai ter que ser do próprio juiz da causa. Então, assim, semelhantemente o que acontece com os nossos filhos, semelhantemente, pessoal, né? O que acontece com determinações em relação à guarda, à partilha, ao cuidado, aos alimentos, da mesma forma vai acontecer em relação aos pets. Obviamente, isso não é obrigado a acontecer quando a parte, ela própria diz, não, eu vou ficar, eu mesma vou tomar conta, eu mesma vou arcar com todas as despesas. Aí é uma faculdade
da parte. E se a outra concordar? Se a outra concordar, eu quero ficar isso. também. Aí se a outra parte não concorda, aí sim, a gente volta por causa da judicialização. Volta-se a questionar isso no âmbito judicial. Lembrando, não vale só para cachorros, a gente está mostrando aí, mas tem os gatinhos, né? Papagaios. Pouquinhos da Índia, aliás, eu tenho uma lá em casa, né? Lontras, qualquer tipo de pet que é cuidado como se fosse um ente familiar. Ele é passível, sim, de passar por um processo nas varas de família para que seja dada uma destinação melhor para esse animalzinho. E se o outro, vamos lá, teve essa divisão, uma guarda compartilhada, mas aí o outro começa a perceber que o seu ex-parceiro ou ex-parceira estaria maltratando, não estaria dando o tratamento adequado. Ele pode reivindicar essa guarda. Exatamente, os mesmos cuidados que se tem, volto a dizer, com filhos, no momento da dissolução do casamento, se estes pets tiverem passado por essa mesma discussão no âmbito judicial, esse tipo de determinação também vai ser necessária levar ao judiciário, entendeu? Ou seja, eu deixei na casa do fulano esse final de semana, mas percebi que quando o animal voltou, o animal está machucado, está rasgado, está isso, está aquilo outro. Então, cabe sim os meios judiciais para averiguar se as partes não têm comunicação, se as partes não conseguem dialogar, infelizmente é o judiciário. Muita fofura passando aí no vídeo da... Demais, gente. Doutora Adriana, a senhora tem animal, não tem? A senhora me falava aqui que tem. Tenho. Chegou um tempo que a minha casa parecia realmente um zoológico, gente, um zoológico, porque eu sou louca por animais. Tinha eu amo muito. Tinha ganso, tinha pato, tinha vários cachorrinhos, tinha uma pastora alemã, tinha vários pinches, gatos, passarinhos, codornas, né? Tinha Nossa Senhora! Então, assim, era um zoo mesmo na minha casa, né? Mas aí a gente, como saiu de uma casa bem ampla, a gente foi morar num apartamento bem apertamento. Então, assim, eu só pude ficar com os 2 gatos e tive que me desfazer. Não me desfazer, eu doei para quem tinha interesse em ficar com a minha pastora alemã, né? E esse casal adotou essa minha pastora, a Lupita. Eita, a Lupita, mas aí você já voltou para ver ela ou visitar ou não consegue, o coração fica partido? Eu não queria voltar lá para ver, porque eu sei que ela ia me reconhecer, ela ia sentir falta, então eu deixei ela aos cuidados dessa outra família. Mas a gente já pegou os filhotes da Lupita e já levou para casa dos sogros da minha filha, para elas serem criados lá, os filhotinhos. Então, assim, é uma relação familiar os animais, né? E é sempre bom, importante a gente dizer que o animal não é coisa, o animal não é objeto. Se você, principalmente nesse momento aqui de pandemia que passamos, muita gente procurou animaizinhos para colocar dentro de casa, para dar aquele... Uma companhia, exatamente. Né? Mas chega um momento que a pessoa tem que entender que esse animal requer cuidados, requer atenção. Então, não é um objeto em que eu quero me desfazer dele agora. Eu sinceramente, isso aqui está me dando trabalho. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Então, assim, não é uma coisa que eu me desfaço. Eu não quero mais, eu jogo fora. Não. Animal precisa de cuidado, precisa de atenção e realmente tem muitos custos, né? Então, antes de você pegar um animal para depois se desfazer dele, é melhor você pensar se vai dar conta da responsabilidade de criá-lo. É isso mesmo, doutora. Lembrando, outro dia eu estava passeando com a minha filha, né, de 8 anos, e aí ela viu uns cachorros, ela disse, mãe, por que tem tanta gente ruim? Eu disse, que foi, filha? Ela disse, por que as pessoas abandonam os animais? Exatamente. É isso mesmo, para refletir. Muito obrigada, tá, doutora? Eu que agradeço. Bate-papo super bacana. A doutora Adriana volta na semana que vem, tá, no quadro Café com Lei. Obrigada.